Olá, queridos médicos, médicas, advogados e advogadas em direito médico e estudantes de todo o Brasil. Eu me chamo Rodrigo Souza, sou advogado e consultor em direito médico e bioética e criador da página do Instagram Portal MedDireito. No dia 1º de novembro de 2018, foi publicada pelo Conselho Federal de Medicina a Resolução 2217 de 2018, ou seja, o novo Código de Ética Médica. Objetivando uma melhor compreensão sobre esse novo código, é que nós criamos o presente curso. Convido vocês a, junto comigo, nos próximos capítulos, aprenderem um pouco mais sobre as modificações trazidas por esse código. Vamos lá? Vamos lá, então. Aqui está a própria resolução número 2217 de 2018 do Conselho Federal de Medicina e que traz esse novo código. No artigo 3º dessa resolução, vem dizendo, então, que o novo código ele entrará em vigor em 180 dias contados da data da sua publicação, ou seja, do dia 1º de novembro de 2018. E, a partir daí, revogará a resolução número 1931 de 2009, que era o antigo código. Iremos falar agora sobre a composição do novo Código de Ética Médica. O mesmo está composto de 26 princípios fundamentais do exercício da medicina, 11 normas diciológicas, 117 normas deontológicas, 4 disposições gerais. Por questões de pragmatismo, buscou-se, ao máximo, não alterar a numeração dos artigos do antigo Código de Ética, com o objetivo de facilitar o manuseio desse novo código para os operadores que já estavam acostumados com o código antigo. Aos princípios fundamentais, acrescentaram-se novos textos, enfatizando que cabe ao médico, como profissional, considerar seus conhecimentos, resultados de longos anos de estudo e atualizar-se continuamente para que tenha capacidade técnica em aplicar os recursos científicos disponíveis da melhor maneira possível em favor de toda a sociedade e de toda a medicina, visando os melhores resultados sem desprezar seu lado humano imbuído de solidariedade. Vamos então para as principais modificações na base principiológica desse código. Vamos lá então para o quinto princípio. O quinto princípio foi acrescida a expressão da sociedade. Vamos ver como ficou esse contexto. Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. Ou seja, enfatiza um pouco mais a responsabilidade que o médico tem não apenas com o seu paciente, mas também com toda a sociedade. De usar do progresso científico, de estudar, de buscar mais se aprimorar para um benefício de toda a sociedade. Aqui nós temos o sexto princípio. O sexto princípio foi alterado aí com a expressão mesmo depois da morte. Vamos ver. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico-moral para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra a sua dignidade e integridade. Então, aí mostra a necessidade, a obrigatoriedade que o médico tem de respeitar o seu paciente, mesmo após a morte do mesmo. No inciso 23, ou seja, no 13º princípio, houve aí o acréscimo desses duas outras condutas a nortear, a veracidade e a honestidade. Vamos ver. Quando envolvidos na produção do conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício para o paciente e para a sociedade. Então, aí mostra
um pouco dos princípios que devem nortear a pesquisa científica, né? A isenção, a independência e agora foi acrescida a veracidade e a honestidade. Rodrigo, é só apenas a pesquisa científica? Não, mas toda a conduta do médico deve ser pautada na veracidade e na honestidade, que será um benefício não só apenas para o paciente que será atendido por ele, mas também para toda a sociedade. E aí foi então incluído o 26º princípio, como eu já havia dito, que antes eram 25, agora passou a ser 26, que diz que a medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados. Então, como eu já havia dito, cabe ao médico usar de todos os meios científicos que lhe são disponibilizados, meios científicos, inclusive, como eu posso dizer, técnicas, né, que são reconhecidas pelo próprio Conselho Federal de Medicina e pelas organizações controladoras da saúde, né, e para o benefício de todo paciente e de toda a sociedade. Então, dentro dos artigos que tratam do direito dos médicos, buscou-se garantir uma isonomia de tratamento aos profissionais que possuem algum tipo de deficiência. Como, por exemplo, o inciso 11º não existe no atual código e foi inserido nesse novo código para reforçar o conceito já incerto no inciso 1º do direito do médico portador de deficiência a não ser discriminado. Vejamos então essas alterações. O inciso 1º diz: exercer a medicina sem ser discriminado por questão de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política e vem deficiência ou qualquer outro tipo de natureza. Antes não tinha. E aí vem então o inciso 11º, como eu já havia dito, é direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de suas capacidades e da segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado. Então, enfatiza aí o que já está sendo previsto também no inciso 1º do direito dos médicos. E aí o inciso 3º, houve essa alteração aí no finalzinho aí. Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalham, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, aos pacientes ou a terceiro, devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver. Antes, havia uma obrigatoriedade em comunicar à Comissão de Ética, mas aí também, com o novo código, veio então essa compreensão de que há unidades que não possuem comissão de ética ainda, podendo então o médico ir diretamente ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição. Houve alteração também aí no inciso 4º, que diz recusar-se a exercer a sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou do paciente, bem como as dos demais profissionais. Neste caso, comunicará com justificativa e com maior brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina e à jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver. Responsabilidade profissional. Alteração aí no artigo 7º, que diz deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for sua obrigação fazê-lo. Aí foi suprimido esse aí, expondo a risco de vida a paciente, mesmo respaldado por decisões majoritárias da categoria. Então, antes, considerava uma falta ética a ausência, né, o deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for a obrigação dele estar ali presente, e quando expunha o paciente a risco de vida. Então, só neste caso, se por acaso ninguém sofresse nenhum risco de vida, estaria todo mundo estável, tranquilo, não dependia, não houve nenhum dano ou problema nenhum, nem nada, então automaticamente não incidiria nessa falta ética. Agora não. Agora só o fato de deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for sua obrigação fazê-lo, já é uma falta ética. Ok?
Vamos ler outra alteração aí. O artigo 15, parágrafo 3º, que diz: praticar procedimento de procriação medicamente assistida sem que os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o método. Então, só apenas fez referência aí ao método em si. Não houve muita alteração significativa, não. Direitos humanos. Então, direitos humanos, vem a alteração aí no artigo 23. Fala tratar o ser humano sem civilidade, ou seja, é vedado ao médico tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-la de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Aí continua exatamente igual ao antigo código, né, que fala da relação do médico com o ser humano, da relação do médico com o seu paciente. Mas aí foi acrescido, então, um parágrafo único, que diz: o médico deve ter para com seus colegas respeito, consideração e solidariedade. Então, ele mostra também a importância de uma relação do médico com os profissionais que trabalham com ele, não só apenas seus colegas médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos os outros, né, a importância de ter uma relação saudável, né, haver diálogo, haver uma cortesia, uma empatia entre todos eles, uma boa comunicação, né, entre todos eles. Isso será um benefício tanto para a saúde mesmo, né, física e psíquica de toda a equipe, de todo o componente da equipe, assim como também do paciente, né, que será bem atendido por uma equipe ali coesa, unida, amiga. Relação do paciente, ou relação com o paciente e com os familiares. Houve aí uma alteraçãozinha no artigo 32 que diz: deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos e o seu alcance em favor do paciente. Então, acrescentou aí os meios de promoção à saúde e de prevenção, a importância do uso desses meios aí também, não só apenas de tratamento, né? E especificou o tratamento de que nós sabemos, isso é meio óbvio, de doenças cientificamente reconhecidas e seu alcance a favor do paciente. Aí. O artigo 36, parágrafo 2º, diz: salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não o abandonará por este ter doença crônica ou incurável, e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os paliativos. Então, mostra aí então, a inclusão desses cuidados necessários, cuidados paliativos aos pacientes em terminalidade de vida. Relação com pacientes e familiares, vamos ver a outra alteração aí no artigo 37. Diz prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência, e impossibilidade comprovável de realizá-lo, devendo, neste caso, fazê-lo imediatamente depois de cessar os impedimentos, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Parágrafo 1º diz: o atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina e dos outros métodos da CIA sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Até aí é comum ao outro código. Aí era apenas um antigo parágrafo único que falava da telemedicina. Mas aí foi inserido um parágrafo 2º que fala: ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, aí mostra com o surgimento dessas mídias, né, dos médicos estarem usando as redes sociais para se comunicar, para fazer até mesmo uma propaganda dos seus serviços e tudo. Houve aí essa como eu posso dizer, essa regulamentação por meio do Código de Ética Médica, falando aí que os médicos devem respeitar as normas elaboradas pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, que trata um pouco dessas utilizações das redes sociais pelos médicos. O capítulo 6º, que fala sobre doação e transplante de órgãos e tecidos, e o capítulo 7º, que fala sobre a relação entre médicos, não sofreram nenhuma alteração. É importante que, é engraçado também até assim, comentar, que a relação entre os médicos deveria ser, então, aquele artigo que nós havíamos falado sobre as relações entre o médico e toda a equipe, deveria também estar lá, né? Mas não teve. Remuneração profissional. O artigo 69 teve essa alteração aí, incluindo as prescrições. Né? Exercer simultaneamente
a medicina e a farmácia ou obter vantagens para o encaminhamento de procedimentos pela prescrição ou comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorre da influência direta em virtude de sua atividade profissional. Então, antes, era apenas procedimentos e comercialização, e não a prescrição também dos medicamentos. Ou seja, quando o médico ele prescreve um determinado medicamento vinculado a um determinado laboratório em que ele tem parceria para ganhar lucros em razão desse encaminhamento, dessa prescrição, ele também incide nessa falta ética do artigo 69. Sigilo profissional. O artigo 75 diz fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Antes era apenas assim, fotografias dos pacientes, né? E agora não, tem que ser imagens que tornem-os reconhecíveis. E o artigo 77 diz aí, prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento de seu representante legal. Ou seja, antes era vedado ao médico, era vedado realmente ao médico, prestar qualquer informação à agência seguradora que viesse, né, lhe perguntar sobre as causas que levaram ao falecimento do seu paciente, exceto apenas aquelas que já estavam ali de conhecimento público presente na certidão de óbito. Agora, o novo Código de Ética trouxe a esse salvo por expresso consentimento do representante legal. Então, o próprio representante legal, né, do falecido tem essa autorização de permitir, né, o médico a prestar informações à agência seguradora sobre as causas da morte de cujos. Documentos médicos. Houve alteração significativa no artigo 82, que diz usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertencem tais formulários. Então, antes era usar os documentos, né, os receituários do SUS para pacientes do particular. Né? Então, agora não é mais só apenas atestar e prescrever, mas também solicitar exames e procedimentos fora da instituição, também é uma falta ética. E o artigo 87 vem aí dizendo declarar, deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Continuou. O prontuário deve conter os dados clínicos, ele tem todo o conteúdo do prontuário. Parágrafo 2º diz, o prontuário estará sob a guarda do médico da instituição que assiste o paciente. E aí vem o parágrafo 3º, novo aí inserido, que diz, cabe ao médico, assistente ou a seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal. Outra alteração em documentos médicos, artigo 88, que diz negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso ao seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitado, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao seu próprio paciente ou a terceiros. Então, antes era falta ética, né, o médico que não entregasse, né, ao paciente o seu prontuário. Agora, também é falta ética o médico que não entrega a cópia do prontuário ao representante legal do paciente quando este não pode receber. Então, foi acrescida aí essa vedação. Artigo 89, liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender a ordem judicial ou para a própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Então, essa também é uma modificação significativa aí no parágrafo 1º, que diz, quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. Ou seja, antes, quando o juiz ele requeria do médico a cópia do prontuário, o médico só poderia dar essa cópia do prontuário caso tivesse um perito médico nomeado pelo juiz para receber esse prontuário, porque era questão de sigilo para sigilo. Ambos tinham sigilo profissional, né?
Mas aí, visando uma maior celeridade dos processos judiciais, sabendo que a nossa justiça, muitas vezes, não possui esses peritos aí à disposição para estar recebendo e tudo, visando então essa celeridade e essa colaboração, essa contribuição com a justiça, aí o nosso novo Código de Ética permitiu, então, ser encaminhado ao juiz. Então, direto, o médico encaminha a cópia do prontuário ao juiz. O capítulo 11, Auditoria e Perícia Médica, também não teve nenhuma alteração. Repetiu aí. Ensino e pesquisa médica. O artigo 101, parágrafo 1º, diz que no caso de um paciente participante da pesquisa ser criança, adolescente, pessoa com transtorno, doença mental em situação de diminuição de sua capacidade de discernir, além do consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão. Então, nós sabemos que as alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência abriu-se, então, esse leque, né, de pessoas que se enquadram nessa situação, cabendo, então, a necessidade de um assentimento livre e esclarecido. Então, além do consentimento de seu responsável legal, é também importante haver esse assentimento livre e esclarecido. De quem? De criança, adolescente e pessoas com transtornos ou doença mental e em situações de diminuição de capacidade de discernir. Foi inserido também o parágrafo 2º, que diz: o acesso aos prontuários será permitido aos médicos em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo Comitê de Ética e Pesquisa ou pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, CONEP. Então, mostra a autorização que os médicos possuem de pesquisar em outros prontuários. E o artigo 106 diz manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimentos quando houver método profilático ou terapêutico eficaz. Publicidade médica. O artigo 37 fala prescrever tratamento e outros procedimentos sem o exame do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, neste caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Então, no Código de Ética antigo, era vedado ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Agora, passou-se a ser permitido, sob as seguintes condições: em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizar o exame direto do paciente. O artigo 117 diz: deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, e agora foi acrescido com o Estado da Federação, no qual está inscrito, e o Registro de Qualificação de Especialistas, RQE, quando anunciar a especialidade. Em parágrafo único, falando sobre os anúncios, estabelecimento que deve haver o nome do diretor técnico, também foi mantido. O capítulo 14 das disposições gerais não sofreu nenhuma alteração. Então, gente, é mais ou menos isso. Espero ter contribuído para a compreensão das alterações e acréscimos ocorridos no novo Código de Ética e reitero meu compromisso na difusão do direito médico como forma para a redução das demandas judiciais e para a conscientização da necessidade de um bom exercício da Lex Artis médica. Aos interessados em conhecer um pouco mais sobre o direito médico e a bioética e estar por dentro das inovações da área, deixo o meu convite para seguir a minha página no Instagram. Então, até lá e um forte abraço a todos.